Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Qual é o tema de hoje que a gente está falando aí, pessoal? Lembra ou não? Assistir a primeira parte? Então, o que é o progresso espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte que fala desse progresso espiritual? Ele diz que é de uma forma geral, né? Se refere ao conhecimento e desenvolvimento da alma e do espírito. Geralmente está associado com a maior compreensão, então, a expansão da consciência e a conexão com o divino, né, com Deus, e com o propósito maior de vida desse espírito que veio para aqui. Porque a gente saiu da fonte, nosso espírito veio para aqui fazer um propósito. Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Ou você está ainda fazendo bagunça aí e está aí perdido aqui nessa realidade, tá? Aí ele disse, isso envolve aprimorar virtudes, né? Então, essa vinda do espírito para cá é para aprimorar virtudes da alma, né? Do espírito. Cultivar a consciência, então, expandir esse espírito, essa consciência desenvolver a inteligência emocional, né? Da mente, da emoção, então, você ter o controle e praticar o bem. Então, envolve isso o progresso espiritual. Foi o que a gente viu aí na primeira parte, não foi, pessoal? Agora, aonde a gente parou, pessoal? Aonde a gente parou? Aqui. Segunda parte. O seu progresso espiritual vai acontecer na medida em que for vivendo com menos distração e mais oração. Então, essa oração, a oração no espírito, tá, pessoal? É a conexão que você tá conversando com Deus. Então, você tem um alvo. As distrações estão aí, mas você, não, meu alvo é esse. Entende? Não deixa você tirar você desse foco, dessa frequência. Oração ao amanhecer, antes da refeição, no caminho do trabalho, ao chegar no trabalho, na escola, para iniciar uma reunião, no momento a sós com Deus. Então, todo momento você tem que estar nessa oração. Mas, nossa, irmão Samuel, não é possível, porque a gente vai ter que fazer as coisas aqui, trabalhar. Mas é isso. Trabalhe em conexão com Deus ali no espírito, conversando com Deus. Faça as coisas. Tem pessoas agora que ela não consegue mais, tá? Sem estar nessa frequência. Ela vai para o trabalho, pensa nas coisas espirituais. Então, ela está totalmente ligada às coisas espirituais. Então, você está em oração. Oração em espírito. Tá? O que mais? Isso que gera proximidade com Deus. E isso que realiza o progresso. Então, é isso que faz com que você gere uma proximidade com Deus. E realize um progresso espiritual. E como eu sei que eu estou realmente progredindo? Então, é uma pergunta. Como é que você sabe? É a minha pergunta, né? E como podemos desenvolver a nossa alma e espírito? Não se preocupe, a pessoa mesmo verão. Então, as pessoas que estão ao seu redor, ela vai notar que algo está diferente. Ela vai confirmar. Então, as próprias pessoas é seu espelho, pessoal. Tá? Deixa eu tomar aqui um chazinho ali, porque eu acabei de fazer a merenda, né? E eu comi carne, né, pessoal? E carne, né, sempre é ver me dar soluço, alguma coisa. Você já percebeu isso aqui, eu falando aqui, soluço, às vezes vem até um arroto e tal. É porque carne é difícil, tá? Não sei o que é. Esses
Depois da a espiritualidade, eu às vezes estou comendo pouca carne, mas eu tenho que comer, porque teve um dia que eu passei um tempo, né, quase um mês, sem comer carne, e eu fiquei meio fraco, tá, pessoal? Porque a carne, ela, a gente traz aquela proteína da vitamina B12, né? Eu já até expliquei isso aqui, né? Que eu vi um médico explicando sobre isso, tá? Aqui mesmo no YouTube, né? Vi um médico explicando porque a carne, né? A gente precisa. Ou então você vai ter que tomar bastante suplemento, tá? São pessoas que são essas veganas, né? Ela não come carne, mas ela toma bastante suplemento para que supra aquela falta da vitamina da carne, a proteína da carne, a vitamina. Então, eu vou tomar bastante. Então, não tenho dinheiro muito para isso, para comprar muitas vitaminas, proteína para tomar todo dia, tá, pessoal? Aí vai se tornar caríssimo, tá? Eu fazer isso, tá? E não tem como, né? Então, eu vou comendo aos poucos, tá? É misturado, né? Às vezes até gosto da carne com omelete, ou então como minha irmã faz aqui, como frigideira, né? No forno tal. É muito bom que você come ali com misturado com verdura tal. Você não sente muito assim a carne, né? E também no estômago não embrulha tanto. É isso, tem que quando comer carne, comer com verduras, né, pessoal? Porque parece que a digestão é melhor. Eu digo isso por mim, tá? Porque tem gente aí que tem estômago aí de avestruz, né? Estômago de avestruz que come e não embrulha nada do estômago, né, pessoal? Mas é isso, tá tudo certo, tá? Aí ele fala, as pessoas mesmo verão ao seu modo, comentarão sobre isso. Mas para você, o termômetro é ter mais vontade de orar, meditar, ler as escrituras a cada dia, mesmo com as tribulações, né? Então, mesmo com as tribulações, então seu termômetro é o quê? Como é que você está orando, né? Você ora no espírito e faz a oração, né? De quando acorda, quando vai dormir, você medita, tira um tempo no dia ou à noite para meditar, está lendo a escritura, tira um tempo para pensar, às vezes até algo que eu falei aqui da escritura, você vai pesquisar para ver o que é que se eu estou falando a verdade, eu estou falando engano. Você vai dizer, não, irmão, isso aqui você falou engano. Você tem que ir lá e meditar, conferir. Será que você está meditando nas escrituras? Então, esse é o seu termômetro. Mas o termômetro mesmo é as pessoas ao seu redor, ela vai falar que você está diferente. É o espelho, né? Aí, estou determinado a orar, meditar, ler as escrituras, mesmo com sentimento contrário, pois já entendi onde encontro Deus. Então, você já entendeu onde você encontra Deus? Se você fica procurando em grupo religioso, fazer igual o que estava aqui discutindo, né? Tem que ir lá para a igreja lá, senão vocês estão. É tudo de Satanás, é desengrejado. Será que você já entendeu sobre isso? Que é onde você busca Deus? Então, então sim, se seu progresso espiritual está acontecendo. Então, se sua resposta é sim, então você entendeu, você está no seu progresso, está acontecendo. Se você não entende isso, você ainda não despertou, porque primeiro para você entrar no progresso, você tem que despertar espiritualmente, tá? Por isso que tinha pessoas aqui que era do grupo religioso, pessoal, não lia a escritura. Eu digo, como é que pode isso? Evangélico que não lê a escritura? Eu tô... Por quê, pessoal? É o costume de que
os pastores colocaram o culto dele, só é ler o versículo dele, amém, amém, coloca o dinheiro. Então, aquele culto é para arrecadar o dinheiro ali, tchau. Não está ensinando nada a vocês. Aí quando o cidadão amigo meu que viu meu vídeo, ele viu dando uma encarreada de versículo, ele disse, nossa, muita coisa para pensar. Tá vendo? A cabeça dele nem acompanhou o raciocínio. Deu uma carreada aqui, você vê que a gente lê bastante versículo aqui, pessoal. Nossa, né? E de acordo com o tema que eu estou trazendo, né? Aí ele fala, este conceito é fundamental, então. O conceito do progresso é fundamental para a compreensão da jornada de fé, onde passo dado em direção à maior intimidade com Deus. É considerado um avanço significativo. Então, de acordo com quando você dá um passo em direção a uma maior intimidade com Deus, então, cada vez mais você está tendo intimidade com o Criador, você está num avanço significativo. Então, você está tendo progresso. Aí ele fala, a meta do aspirante à sabedoria espiritual ingressa um plano mais elevado da existência. Então, é esse o nosso objetivo. Que a gente seja um aspirante à sabedoria espiritual. Nosso plano mais elevado da existência. Ele deve tornar um novo ser humano. Então, tornar um novo homem, um homem espiritual, mais perfeito em todo sentido do que ele é atualmente. Então, atualmente a gente é bagaceira, mas a gente vai ter que se tornar um novo ser humano, um ser humano que a gente tem como referência, né? Modelo Cristo, né? Esse homem espiritual. Aí ele fala, se ele tiver êxito, sua capacidade terá um aumento proporcional de variedade e potencial. Assim como no mundo visível nós vemos que cada estágio na escala evolutiva se caracteriza por um aumento de capacidade, e deste modo que adepto adquire poderes maravilhosos, que tem sido descrito com tanta frequência. Mas ao ponto principal é ser lembrado que estes poderes são resultados naturais da existência, em um plano mais elevado de evolução, assim como a capacidade e habilidade do ser humano comum são resultados naturais de existência no nível comum. Então, você vai começar a despertar também, quando você cresce a sua alma e seu espírito, habilidades, tá, pessoal? Você vai entrar numa frequência, então, você vai ter mais sensibilidade, habilidade, percepção, tá? Vai abrir a clara evidência, clara audiência, tá? Você vai ter as coisas bastante aguçadas. Porque essa vai ser o novo ser humano, pessoal. Tá? Ninguém vai conseguir enganar você. Você vai ter percepção do que... Você vai ler a frequência da pessoa, saber se a pessoa está bem ou mal, se está mentindo, está enganando. Entende? Então, é esse novo homem, tá? Que o maligno ele não quer, porque ele quer ficar enganando as pessoas. Então, se tiver bastante ser humano desse aqui, ele não vai conseguir enganar. Entende por que quem trabalha espiritualidade, a sua mediunidade, a sua sensibilidade, ele é atacado pelos espíritos? Você entende agora? Aí o que mais? Ele cabe ao espírito trabalhar por si mesmo, dentro da sua possibilidade atuais, o que não deixa de ser a sua missão. Então, você tem que trabalhar dentro das suas possibilidades e não deixar a sua missão, a missão de vida que você veio fazer aqui, por mais simples que ela possa parecer. Então,
Sua missão pode ser tão simples, mas não deixe com muito esforço e esmero para atingir o amadurecimento necessário. Então, você amadurecer espiritualmente para galgar uma condição mais distanciada da simplicidade e ignorância que estávamos no instante de sua criação. Então, a gente, quando estava aqui, estava ignorante, tá, pessoal? Quando a gente nasce, a gente tem que sair dessa ignorância. Então, aquele que é desperto, ele despertou a consciência, ele é chamado para a espiritualidade, ele não pode ficar na ignorância. Ele não pode entrar como os religiosos estão entrando na síndrome de Peter Pan, não crescer espiritualmente. Tem até espiritualista que eu vi aqui no YouTube falar que a ignorância é uma bênção. Como assim, pessoal? Você é um desperto, tá falando um negócio desse? Que a ignorância é uma bênção? Eu não entendo, tá, pessoal? É cada coisa que eu vejo, tá, pessoal? Eu vou parar de assistir lives aqui, tá? Mas eu assisto porque para ver o que é que tá as pessoas estão falando, para eu estar atento, e até nesses eu tiro o meu a intuição vem, eu tiro o meu tema, né? Mas tem que ter estômago para ouvir essas pessoas, mas eu tenho que entender que é o nível de consciência que ela tá, tá? Então, sair da ignorância, né? Como não podemos deixar de ser, segunda a ordem de criação, inclui também o maior dos espíritos, que se fez carne entre nós, nosso Mestre Jesus Cristo. Então, a gente tem que seguir esse maior espírito, é o nosso irmão mais velho, tá? Cristo. A gente tem que seguir os passos dele, as pisadas dele. É o que os apóstolos falam. Siga a pisada de Cristo. Ele fala, por força dessa lógica de criação que Jesus, quando habitou entre nós, disse claramente, eu venci o mundo. Então, ele falou para os discípulos, eu venci o mundo, você vai vencer. Se vocês seguirem o que eu quero, a minha pisada, vocês vão vencer. Tá? Aí o que mais? Por isso, a cada um de nós foi dada uma determinada missão. Então, temos aqui uma missão, pessoal. A gente não veio aqui à toa, passear no lago, olhar a paisagem, bagunçar e depois querer voltar. Porque para você voltar, você vai ter que atingir a frequência correta que a espiritualidade quer. E é através dessa missão que você veio fazer que você vai atingir essa frequência para passar para outra dimensão. Entende, pessoal? Repita depois aí, tá? O dedo, tá? Aí ele fala, porém, todas convergem para o mesmo fim. Espelhar exemplo edificante para o outro. Possa ser um espelho, espelhar, somar também a sua obra, esse grandioso trabalho e cooperador para a construção do corpo de Cristo, na unidade da fé, no qual vai resultado do progresso da humanidade. Então, a gente veio para contribuir para o corpo de Cristo, tá? Se você for chamado para o corpo de Cristo, para essa unidade da fé, você despertou, então você tem que trabalhar, cooperar para a construção que esse corpo cresça. Então, essas consciências cresçam. Por isso que a gente vai ser usado pela espiritualidade para que esse corpo cresça, para o resultado do progresso da humanidade. Então, não só o seu progresso, você vai ter o seu trabalho individual, né? Quando você melhora, melhora também a sociedade, as pessoas ao redor.
e o corpo de Cristo cresce, né? Que o corpo de Cristo é o quê? É a igreja, o qual Cristo é a cabeça. Não é isso que é o que a gente tem que seguir, pessoal, espiritualmente. Então, o cara que estava discutindo, eles não entendem isso, pessoal. O cara que é carnal, ele não vai entender que o corpo é espiritual. Ele diz, não, tem que ter a igreja ali, a gente tem que se reunir. Aí, se alguém não ficar na igreja dele, ele disse, você está fora do corpo, tá? Aí todos que tá numa igreja, tá? De uma igreja dizer. E as pessoas que foram passando de igreja em igreja, pessoal. Todas elas ouvindo isso. Se você sair daqui, tá fora do corpo. A outra, aí você vai para outra, você sair daqui, tá fora do corpo. Então, porque todas estão dizendo que é o corpo de Cristo. E aí? O corpo de Cristo é só uma. Só um. Chamado é só um. O Deus é um. O Espírito é um. E aí? Entende, pessoal? Essas pessoas carnais não adianta, tá o cara explicando da igreja, que a igreja é a igreja que está falando, ela é a igreja espiritual, não é a igreja física, mas não entende, tá? Já foi a mãe, já colocou esse tipo de pensamento. Você sabe a mãe, né? Eu falei no primeira, a mãe de toda aí, que tem até um novo padre aí, tá? Esse padre vai abusar a gente aí, tá? Aí, o que mais, pessoal? Tá? Aí, como é que se diz? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse progresso espiritual? Então, o progresso é o quê? É o desenvolvimento e o crescimento. Então, a Bíblia fala de crescimento espiritual, pessoal? É fácil, né? É fácil quando a gente estuda os conceitos, fica tão fácil de a gente entender. Então, a Bíblia fala de crescimento, vamos ler. 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, qual é o crescimento que a gente tem? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é conhecimento natural. É por isso que o cidadão lá no texto, ele disse, esse progresso espiritual não é um progresso de natureza material. Então, se não é de material, é espiritual. Por quê? Então, o conhecimento vem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala o apóstolo Pedro, o apóstolo de Cristo. Tá? Aí, de novo, 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Nossa! Como criança recém-nascida, então nasceu uma criança aí, ó. Será que é bebê born? Não, né? Espero que não seja. Deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça. Cresça. Tem que crescer, pessoal. Não pode ficar sem crescer. Você é criança? Tudo bem, tome o leite puro para você crescer para a salvação, agora que provaram que Senhor é bom. Então, agora que você despertou a consciência, agora você tem que buscar o leite puro, buscar a verdade, tá? A palavra pura, a essência da para fazer você crescer. Aqui, os pessoal que estão no meu canal estão crescendo, tá? Nossa, tem pessoas aqui agora, tá, pessoal, que eu estou conversando no meu canal. Nossa, tá com a espiritualidade muito evoluída, tá? E vai ser usada pela espiritualidade. A espiritualidade vai começar a mover ela, ela vai ser usada para fazer o trabalho espiritual. Porque era criança, né? Tava criança, foi crescendo,
com a ajuda aqui dos ensinamentos que a espiritualidade estava passando, aí ela se tornou adulta agora. Agora vai trabalhar. Adulta não é para ficar vagabundo, não, tá? É para trabalhar para a espiritualidade, tá? Espiritualmente, né, pessoal? Pessoas que tá espiritualmente parado, não faz nada. Nossa, você é vagabundo, hein? Você não foi escolhido, você é criança ainda. Tem alguma coisa errada. Tem que trabalhar, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e que pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, tem que ser cheio do conhecimento. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, aquele que é verdadeiro cristão, um espiritual, um desperto, ele não pode ficar sem conhecimento de Deus e sem a sabedoria e o entendimento de Deus. Ele não pode. Isso é um perigo, Pai. Isso para que você viva de maneira digna no Senhor e tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né? De Deus e de Cristo. Entende, pessoal? Temos que crescer. A Bíblia tá impulsionando. Por isso que eu fico me perguntando, pessoal. Eu tenho amigos 30 anos na igreja. Nossa, pessoal, ainda não sabe de nada. Aquela mesmice, aquela criancice ainda. Eu fico olhando assim, eu digo, nossa, o que é que está acontecendo com esses grupos? Não estão ensinando essas pessoas? Não estão trabalhando a espiritualidade, não estão despertando a consciência, tá? Estão tudo ainda dormindo. Teve muitos aqui que veio do grupo, tá? Principalmente evangélicos, estão aqui no meu canal. Tava tudo dormindo, despertaram aqui e começaram até tava sem orar, sem meditar, sem estudar a Bíblia, né? Nossa, eu disse o evangélico que não quer estudar a Bíblia, pronto. Não, que cristão é esse? Entende, pessoal? Então, tinha gente aqui, graças a Deus, tá? E com a ajuda de Deus da espiritualidade, eu fui conduzindo essas pessoas para o progresso espiritual dela. E graças a Deus, tá, pessoal? Vocês conseguiram. Quem deu o crescimento foi Deus mesmo. Deus mesmo deu o crescimento. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Então, pessoal, não há lei para essas. Se você estiver dando esses frutos. E você só vai dar esses frutos quando você se conectar à videira verdadeira. Vocês sabem quem é a videira, né, pessoal? Eu já falei aqui várias vezes, né? Quem é a videira verdadeira? É Cristo. Então, se você não tiver uma conexão verdadeira com Cristo, não vai dar esse fruto aqui. Esqueça, não está conectado. Não sei, você não está trabalhando a espiritualidade. O que mais, pessoal? Hebreus 5, versículo 12 até o 14. Vamos ler aqui para a gente entender, né, pessoal? Embora a esta altura já devesse ser mestre, precisando que alguém que ensine a você novamente os princípios elementares da palavra, estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, o qual, pelo exercício, então, ele está praticando, né, constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então,
Paulo viu aqui que tinha irmão que ainda estava criança, pessoal, tomando leite. Mas era irmão já antigo, que ele tinha ensinado as coisas. Aí digo, irmão, essa altura você já era para ser mestre. Já está ensinando. Você ainda está querendo ser ensinado? Ainda está tomando leite? Ainda não entende as coisas? É criança. Então, o Paulo encontrou irmão assim, tá? E tem muitos desses assim no meio religioso aí, tá, pessoal? Nossa, cada criancice que eu vejo. Mas eu entendo agora, tá? Eu vou ter paciência com essas pessoas, tá? Chegaram aqui também muitas crianças aqui, espiritual. Não, a minha igreja é verdade. Chegaram aqui e tal, mas eu fui administrando, fui ensinando, eles foram assistindo o meu vídeo, cresceram espiritualmente, tá? O que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Então, ele é a cabeça de quê? Do corpo. Dele, todo o corpo, então, corpo espiritual, a igreja, ajuntado, unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, para você crescer, você tem que ser chamado para o corpo espiritual, né? Ser chamado para fora e se conectar ao corpo espiritual, o qual é a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o qual você, nesse corpo espiritual, na frequência espiritual, com auxílio da espiritualidade, você vai ter o progresso espiritual. Você vai realizar sua função, sua missão aqui, né? E você vai crescer espiritualmente, tá? Por isso que tem até a música, os evangélicos cantam, né? Como é que se diz? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Então você vai crescer junto com os irmãos que estão conectados nessa espiritualidade, tá? Querido irmão, precioso está. Então, é isso, pessoal, tá? Vocês unidos, auxílio de juntas, no mesmo pensamento, na mesma frequência, no mesmo amor, um ajudando, um contribuindo para edificar o outro, vai crescer o corpo. Se ficar desunido, como muitas igrejas que eu passei, cada um com inveja, brigando aí com o outro, tá, pessoal? Esses grupos, então, eu fiquei me perguntando, nossa, pessoal, isso aqui é o corpo de Cristo? Eu tive muito problema, tá, pessoal? Tive muito problema que eu estava vendo as coisas que não tá de acordo com o que é a espiritualidade. Eu sofri muito até eu entender o que era o corpo de Cristo, o que era espiritualidade. Eu sofri muito porque eu pensava, tá? Que esses grupos, tá? Onde eu passei, não vou dizer o nome, muitos, tá? Passei por muito, era o corpo de Cristo. Eu pensava, tá, pessoal? Mas agora a espiritualidade me despertou, me trouxe entendimento para eu entender isso, tá? E é isso. Fiz o meu canal aqui, aonde as pessoas que é do corpo da verdade, ela vai ser chamada para o meu canal, tá? Aí o que mais, pessoal? Tito 2, versículo 11 e 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem. Ela nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas. Então, a graça de Deus, que é Cristo, né? Ele se manifestou para todo homem.
Mas a pergunta é, será que todo homem quer receber esse chamado para renunciar à impiedade, à paixão mundana e viver de maneira sensata, justa, piedosa neste presente tempo? Enquanto aguardamos a bendita esperança, glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de remir toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular, seu, dedicado a praticar boa obra. Então, pessoal, ele fez isso para que a gente se tornasse um povo particular dele, para se dedicar à boa obra, fazer a obra espiritual, tá? A trabalhar. Então, você é chamado, mas será que as pessoas querem atender o chamado de renunciar à impiedade, às paixões mundanas? Será que eles querem? Entende, pessoal? Será que eles querem ou não? Ó, a perturbação que está acontecendo, ó, pessoal. Eu estou aqui falando essas coisas para você, tá vendo? O espírito não para, tá? Ele não para de fornicar aí. Aí o que mais, pessoal? Hebreus 10, 24. E considere um ao outro para nos incentivarmos ao amor e à boa obra. Então, a gente, como chamado irmão espiritual, a gente tem que incentivar um ao outro, pessoal, em amor, para que você vibre no amor, nas boas obras. É isso que a gente tem que incentivar, o irmão, um incentivando um ao outro. Tá? Ah, o que mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. Ó, você tá vendo aí, tá, pessoal? À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, então, quem é essa pedra viva? Né? É rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, né? Para ele, para Deus, você também está sendo utilizada como pedra viva. Então, você também vai virar uma pedra viva. No quê? Na igreja. Porque é utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então, casa espiritual. Então, a igreja é espiritual. Entende, pessoal? Então, não adianta você bater boca lá com um cara dizendo que a gente não tem igreja, é desengrejado, que a gente... Não adianta, tá? O cara tá no pensamento carnal, ele não vai entender. Mas a própria Bíblia, olha o que Pedro está falando. A gente vai se tornar pedra quando a gente se aproximar da pedra viva que é Cristo, né? Que foi rejeitada pelos construtores aí, vocês sabem quem são, né? E escolhida por Deus, essa pedra foi escolhida para se tornar a cabeça da casa dele, né? De Deus. Você também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Então, você está edificando uma casa espiritual, pessoal. Não é física, pelo amor de Deus, tá? Para ser sacerdote, então você vai ser sacerdote nessa casa, santo, oferecer sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nessa casa tem um sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é o cabeça, ele é o maior sacerdote. E a gente vai se tornar sacerdote na casa espiritual. É claro, pessoal, eu não sei por que, tá? Foi por causa da mãe, tá? Passou pensamentos errados e essas pessoas estão replicando ainda. E estão resistindo, né? A informação correta das escrituras. Eles estão batalhando, então é uma guerra espiritual. Estão batalhando contra a informação correta da Bíblia. Esses que saíram da mãe, essas filhas e essas igrejas que saíram da mãe. Você sabe que é a mãe, né? Tem até o novo Papa aí.
tá? A igreja mãe. Então, pessoal, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Irmão, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de vocês um pelo outro. Então, pessoal, devemos dar graças a Deus, tá? Porque isso é bom, isso é justo. Então, ser grato, ter gratidão. Então, agradecer. Quando tinha só 2 pessoas aqui, eu agradeci. As pessoas, irmão, só tem 2 pessoas. É isso mesmo. Agradeça. Eu não tô ligando, tá, pessoal? Se tiver a multidão aqui, eu sei que isso vai ter um impacto aqui nessa realidade. Principalmente quando eu tô vendo aí que tá aumentando aí pessoas se inscrevendo no meu canal. Isso vai ter um impacto aqui, tá? Porque os outros invejosos vão ficar olhando para o que eu tô falando. Quando tinha 2 pessoas, eles não davam importância. Mas quando ir crescendo, vocês vinham juntando, tá? Aí, se inscrevendo aí, dando like, comentando aí, tá? Então, isso vai trazer benefício para mim? Vai, porque números, né, pessoal? Números aqui nessa realidade conta muito, né? Números, tá? Coisas assim, conta muito, tá? Então, vai trazer, mas vai trazer problema para mim que eu sei. Eu já vejo logo, quando a pessoa se inscreve é problema para mim, tá? Mas é isso, pessoal. Faz parte, tá? Não tem como, eu vou ter que enfrentar. Não tem como fugir. Será que só eu pegar uma nave aí e me picar? Né, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 19 e 22. Portanto, vocês já são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão do santo, membro da família de Deus, né? Uma família, tá vendo a música? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, Pedro falou isso e Paulo também, que Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Então, veja se eles não estão na mesma frequência. Entende, pessoal? Então, essa casa de Deus, essa família espiritual, está fundada nos apóstolos, né, de Cristo, nos profetas e tem Jesus Cristo como pedra angular, no qual todos os edifícios ajustado a crescer para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, vai juntar, quando você vai se tornar um santuário do Espírito para ser usado. Santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Então, você vai se tornar uma morada de Deus quando você desperta e se conecta a essa igreja, o qual Cristo, que é a pedra angular, é o cabeça, é o sumo sacerdote. Tá claro, pessoal? Ficou muito profundo, né? Peraí, vamos melhorar ainda. Peraí. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou foi Deus, tá? É o Pai Todo-Poderoso, ele começou essa boa obra na gente. Essa obra espiritual. Despertou a consciência e está fazendo essa obra. E vai aperfeiçoar, completar essa obra que é dentro da gente até o dia de Cristo. Então, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Não é nada, tá? Por isso que eu falei, sou apenas um instrumento que Deus está usando para fazer.
mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, o crescimento que acontece, o seu progresso espiritual, foi Deus que fez na sua vida. Eu só sou o que plantei, eu estou regando aqui, sempre cada dia colocando uma semente, regando, não sou nada, pessoal, tá? Diante dessa estrutura maior que existe aí. Eu sou apenas um que está contribuindo para que esse corpo cresça. E tem muito se achando. E aí, pior que sai do corpo, tá, pessoal? Quando acontece isso. Ah, o que mais? Efésios 4, versículo 12 até o 16. Com o fim de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, né, seja edificado até que todo alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, então, se tornar adulto, né? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a gente tem que atingir aquele nível de plenitude, pessoal. É fácil? Não é fácil, tá? Mas a gente está trabalhando, né, pessoal? Aí ele fala, o propósito é que não sejamos mais como criança, então. O propósito é esse, é deixar de ser criança. Então é proibido, pessoal, ficar nessa síndrome de Peter Pan, ficar para sempre criança. É proibido. Você viu lá que Paulo estava repreendendo aqueles irmãos. Irmão, você já era para estar como mestre. Vocês ainda estão querendo leite? Vocês não estão comendo comida sólida? O que é que está acontecendo? Que você não está querendo? Está acontecendo alguma coisa errada. Então, o propósito é que não sejamos mais criança, levado de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que conduz ao erro. Então, quando você sai de ser criança, você não vai ser levado para lá por esses ventos de doutrina aí que essas igrejas estão. Você não sabe. Então, as pessoas que estão aqui, vê se ela está agora para lá e para cá procurando igreja, procurando. Vê se ela está assim. Ela firmou a base. Ela tem agora, ela é adulta agora, ela não é criança, velho. Então, não é qualquer um que vai enganar essa pessoa. Então, eu estou fazendo isso, fazendo com que vocês cresçam, se tornem maduro, adulto, para não ser enganado, tá? Antes seguir a verdade, então, essa pessoa segue a verdade, o amor, crescendo em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajuntado, unido pelo auxílio de toda a junta, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo espiritual de que realiza a sua função, a igreja espiritual vai crescer. E nesses últimos dias tem crescido, tá? Que muitas pessoas estão despertando o chamado, estão percebendo que a igreja não é esse quadradinho aí físico, por isso que tá tendo embate aí, tá? Isso aí é o despertar, pessoal. Uns que são carnal vão resistir a esse sistema, mas vai cair. Eu falei aqui, já 2 vídeos aí que eu falei, que eu disse que vai romper na sociedade esses modelos aí que foram implantados. Então, principalmente religioso, vai se romper isso. Vai romper também como se faz aí a sociedade política. Então, isso vai cair também, tá? Se prepare, tá, pessoal? Isso tudo vai ser rompido, tá? Aí o que ele fala mais? Efésios 2, 21. No qual todo o edifício ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no seu. Então, você está... O edifício, você vai construindo esse edifício espiritual. Então, ele está falando de edifício físico aqui, pessoal? Entende, pessoal? Eu não sei. Essas pessoas que
não desperta, não é espiritual, é carnal, não entende essas coisas. O que o Paulo está falando, Pedro, não entende, tá, pessoal? Aí, Colossenses 2,19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado, unido por suas ligamentos juntos, efetua o crescimento dado por Deus. Então, eles viram que trata-se de uma pessoa que não estava unido à cabeça. Quem é a cabeça do corpo da igreja? Cristo. Então, são pessoas que não estavam da espiritualidade. Ele diz, trata, então, ele não vai ter o crescimento. Você só pode crescer, ter o progresso, se você está ligado à cabeça. Sabe o que é a cabeça, né, pessoal? O que mais? 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. Tá? Vamos ler. Que o Senhor faça crescer, transborde o amor que você tem um para com o outro e para com todo, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, até os apóstolos colocaram o exemplo do amor dele que ele estava tendo para os irmãos, tá? Porque ele estava seguindo o exemplo de Cristo, então eles colocaram o exemplo. Então, os nossos exemplos é que a gente estamos amando vocês, tá? Ao que mais? Jeremias 12, versículo 2. Tu plantaste, ele criaram raiz, cresceu e dão fruto. Tu estás sempre perto do seu lábio, mas longe do seu coração. Então, pessoal, para a gente ter o verdadeiro crescimento, a gente tem que não estar longe do coração. Porque a conexão com o coração, com o Criador, é importante. É por isso que ele disse, me encontrarei quando me buscarem de todo o coração. Tá? Quando você busca, aí você encontra. Então, aí você vai ser plantado e vai criar raiz e vai crescer e vai dar fruto. Mas enquanto não acontecer isso de todo, você não vai se conectar a Deus, a Cristo, tá? E não vai crescer, pessoal. Eu sinto muito, tá? Aí o que mais? Colossenses 1, versículo 6. Já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conhecesse a graça de Deus e a verdade. Então, desde o dia que você conhece a graça de Deus, quem é a graça de Deus? Cristo, né? É a cabeça da igreja. Então, ele também é a verdade. Então, quando você conhece Cristo, que é a graça de Deus, a verdade, então você vai frutificar, vai ter o crescimento, vai ter o progresso espiritual. Sem conhecer a Cristo, sem essa intimidade, sem a conexão, não dá. É por isso que ele falou, sem mim nada podeis fazer. Não pode dar o fruto. O fruto do Espírito Santo não pode, tá, pessoal? Algo que mais? 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo o espelho e a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é através do Espírito, vai trabalhando, vai nos transformando para a gente ser parecido com Cristo, tá? Olha aí, pessoal. É só eu começar a falar da palavra aqui da Bíblia, fica agitado, tá? Não gosta não, tá? Mas ele gostando ou não, vai ter que ouvir aí, tá? Aí, 1 Coríntios 14, 20. Irmão, não seja menino no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Então, pessoal, você tem que ter aquele essência do menino, mas tem que ter um entendimento de adulto. Você não pode ficar criança, tá? No entendimento. Você tem que ter.
Aí o que é que ele fala? Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais menino inconstante levado ao redor por vento de doutrina, pelo engano do homem que com astúcia engana fraudulosamente. Então, não pode ser menino, tá? No entendimento. O que mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 2. Deseja afetuosamente como um menino nascido leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, você só vai crescer, tá? Se tomar o leite puro, né? O leite racional, não falsificado. Se você tomar um leite falsificado aí, sem a verdade, tá? Você não vai crescer. É isso que Pedro está dizendo aqui, tá, pessoal? Tem o leite falsificado aí, tá? Que estão dando aí. E além de não fazer crescer, tá matando essas pessoas. Matando a fé. Muitos grupos religiosos, tá? Aí o que mais? Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se forma o osso no ventre da quem está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Então você não sabe como é que Deus vai dar esse crescimento à obra de Deus em você. Você não sabe. O que você sabe é que você tem que fazer para você crescer e o trabalho, esse crescimento, é ele que vai dar. Eu não sei, pessoal. Eu estou lançando a semente. Estou regando aqui, cada dia aqui com a semente. Mas eu não sou nada. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem faz tudo é Deus, pessoal. Não sou eu, tá? Por isso que quando as pessoas veem aqui, tá? Ela melhora, tá? Eu entendo, né? Ela melhora, se ela aí vem me agradecer. Eu digo, não, irmã. Agradeça a Deus, tá? Agradeça a espiritualidade, tá? A única coisa que você pode fazer por mim, pelo trabalho aqui espiritual, é você aí contribuir, tá? Orar por mim, contribuir aí no Pix. É isso que você tem que fazer, mas agradecer, só agradeça a Deus, que é Ele que faz tudo. Aí o que mais? Hebreus 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experiente na palavra da justiça, porque é menino. Então, não podemos ficar como menino, porque é um perigo, tá, pessoal? Principalmente esses dias hoje aí, tá? A gente tem que crescer. Por isso que eu tô aqui, tá? A gente estudando, a gente meditando, a gente praticando coisa boa, tá? Pra gente crescer. Porque se ficar menino, vai ser enganado, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês. Obrigado, tá, pessoal, por tudo. Agradecer a Deus também. Obrigado. Agradecer a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!